Paz de Cristo, que o Senhor nos abençoe aqui na leitura hoje, Lucas, a última parte do capítulo 16, que o Senhor nos abençoe. Já está pegando um tempo aqui, parece que vai chover, mas vamos fazer essa live em nome de Jesus, vai dar tempo. Pelo menos deu uma esfriadinha. Vamos aproveitar aqui. E esse texto aqui é muito profundo. Que o Eterno Deus nos dê entendimento, gente, para a gente entender, porque é muito profundo esse texto aqui. Vamos lá. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado. É Lucas 16, ok? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E cada um faz violência para aí entrar. Nossa, que negócio é esse? Faz violência. Tem a tradução que fala: o reino dos céus é tomado à força. Então, gente, não é levantou a mão, tá salvo, vai pro céu, não. Isso aí é gente que quer encher a igreja de pessoas para ter número. Não é levantou a mão, tá salvo, vai pro céu. A Bíblia diz que tem que se esforçar. Não, mas salvação é pela graça, não precisa fazer nada, não. Mas se você não entender o que é graça, se você não entender o que é fé, se você não entender o que é justo, você vai ficar perdido no mundo aí sem entender nada. Porque eu não posso pegar um versículo da Bíblia para cancelar outro versículo. Eu tenho que entender quando Paulo fala que a salvação é pela graça mediante a fé. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que entender esse versículo que fala que é tomada a força para entrar no reino do céu. Eu tenho que entender que a fé sem obra é morta. Não existe fé nenhuma quem não tem as boas obras. Que o Santo Espírito nos ajuda. Quando a gente deixa Ele nos guiar, Ele nos ajuda a fazer as boas obras. Então, gente, eu tenho que entender tudo isso. Eu tenho que saber o que é justo. O justo vive da fé. E o que é ser justo, você sabe? Eu tenho que saber o que é ser justo. Eu tenho que saber o que é ser fé salvadora. Eu tenho que saber essa graça do Senhor. A graça é do Senhor, Ele dá para que Ele quiser. O perdão, Cristo tinha o perdão. Ele dava para que Ele quisesse. Os judeus que era contra Ele ficavam com raiva quando Ele perdoava alguém. Mas Ele tinha o poder de perdoar e, além do mais, Ele ainda deu para os apóstolos também esse poder de perdoar. Ele ainda deu para os apóstolos. O poder de perdoar pecado, gente. Pecado. Não é que eu tenho que perdoar fulano que eu magoei fulano. Não é isso. É as pessoas ir lá e confessar seus pecados aos apóstolos e os apóstolos liberar o perdão para eles. Que isso não é ensinado no meio das igrejas. Então, se eu não saber entender o que é que o reino do céu é tomado à força. Essa palavra fala por violência, mas tem aquele outro versículo que fala tomada à força. Pra você entender melhor. Se você ficar aí nesse pessoal que só quer encher a igreja e que tu dê teu dízimo, dizendo que levantou a mão, tá salvo, vai pro céu, não te ensina o que é ser justo, não te ensina o que é a verdadeira fé. Muitas dessas pessoas, gente, quando morrer, que abrir o olho, vai levar um susto tão grande. Porque as pessoas acham assim, morreu, a fumacinha desaparece e aparece lá no céu. Não é assim não, gente. Também não é assim não. Ok? Vem conosco, Jesus.
Até quando meu pai morreu em 2013, foi que meu pai morreu. Até quando meu pai morreu em 2003, gente, eu ainda vivia nessa falta de informação sobre os mortos. Eu achava que, sei lá, morreu, desapareceu, sei lá, evaporou. Meu Deus do céu, como a gente é mal informado por aí. É porque os líderes religiosos, eles não sabem nem para eles como é que eles vão ensinar. Tem que depender do Espírito Santo para a gente receber revelação. Não está tudo na Bíblia, não. A Bíblia tem o suficiente para você saber que Jesus veio e morreu para te salvar. Mas a Bíblia também está escrita as responsabilidades que o cristão deve ter. E tem coisas que... Tem a coisa que os judeus já sabiam. Na realidade, algumas coisas os judeus já sabiam. E pelo fato do judeu já saber, não tinha nem necessidade de explicar para eles. Eles já sabiam. Ok? Tinha coisa que os judeus já sabiam. E tinha coisa que tinha nem necessidade. Eu estava pensando nisso aí, esse dia veio isso na minha mente. Tinha coisa que os judeus já sabiam. Que não tinha nem necessidade de falar, eles já sabiam, mas nós não sabemos. E quando Deus dá revelação para alguém que alguém vem falar, as pessoas não crê. Fazer o quê, né? Vamos lá. Então, é isso aí. A lei e os profetas duraram até João, que isso aqui é uma polêmica muito grande. Mas a Bíblia está falando, é nova aliança, eu sigo a nova aliança. Eu creio na antiga aliança, mas minha doutrina está na nova aliança. A lei e os profetas duraram até João. Aqui está falando do João Batista, tá? Ok? O João Batista, aquele que batizou Jesus de Nazaré, ok? Esse que escreveu a carta que eu terminei de ler é outro. Então, vou lá. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E cada um faz violência para aí entrar. Agora é anunciado o reino de Deus. A lei era com Moisés e com os israelitas no deserto. Agora é o reino dos céus e tem que esforçar. E nós temos que entender esse versículo e entender quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça. Porque eu não posso jogar um versículo da Bíblia fora para tentar fazer outra doutrina com outro. Isso não é justo. Por isso que cada igreja faz uma doutrina diferente, porque elas não levam a Bíblia inteira. Elas não entendem a Bíblia por completo, então elas ficam fazendo doutrina só de partes da Bíblia. Só isso, aquilo, só... Gente, quem determina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é o fulano revoltado, não. Vamos lá. Mais facilmente, porém, passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra da lei. Ok? Ó, a lei e os profetas foram até João. Porém, passará o céu e a terra mais facilmente, porém, tem que ver muita vírgula que tem no português, né? Passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra da lei. A lei ela não deixou de existir, ela continua existindo. E quem não tiver em Cristo vai ser julgado pela lei, ok? O reino, no reino a gente conquista por fé e amor ao nosso amado Jesus. E devemos nos esforçar para permanecer no caminho. Na obediência a Cristo. Porque quem ama obedece. É a lei de obedecer. A lei, não adianta eu falar que eu amo Jesus se eu não estou obedecendo a Ele.
porque a regra é quem obedece, quem ama obedece. Me ajuda, Senhor. Todo que abandonar sua mulher e casar com outra, eita, já entra aqui, já entra já entra naquilo que a igreja de 1500 já entrou na maldição, a igreja de 1500 já entrou na maldição, porque estuda lá a história dos caras lá na Inglaterra, que largava de uma mulher, casava com outra, os fundadores lá da religião, o homem lá, o homem que começa com ela e tem-se a história na tradição que ele fez um casamento, um cara já tinha uma mulher, fez um casamento com outra mulher também, e o cara, para não largar de uma, viveu com as duas, mas recebeu a bênção, entre aspas, do fundador da religião de 500 anos para cá. E aí teve o outro lá também, o outro lá no caso se separou mesmo da mulher, o fundador da religião da Inglaterra, também do ano 1500 para cá, separou da mulher e divorciou da mulher e pegou outra. Tudo com as novas religiões aprovando. Vamos lá. Todo que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem se casar com a mulher rejeitada, comete adultério também. Gente, existe assim, como se diz, meu Deus do céu, um entrelaçamento, um vai casando com o outro, outro vai casando com o outro, outro vai casando com o outro, outro vai casando com o outro, e vai todo mundo adulterando. É o que o Senhor Jesus falou, eu não posso pegar a Bíblia e jogar fora. Como eu disse, não posso pegar parte de um versículo, interpretar ele errado, ou torcer ele para satisfazer meus desejos. Eu não posso fazer isso. Havia um homem rico que se vestia de púrpura. Esses versículos aqui, você vê que cada um fala de uma coisa diferente da outra. É que Lucas, ele fez a pesquisa de tudo que tinha acontecido. Então, não está na ordem cronológica, ok? Ele foi escrevendo, ele foi pesquisando, o pessoal ia falando, ele ia escrevendo. Todo que abandonar sua mulher, primeiro fala de João, da lei, depois ele já fala do divórcio aqui, quem abandonar sua mulher comete adultério, e quem casar com a mulher abandonada também comete adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava, já entra em outra história. Havia também um mendigo. Isso aqui agora aqui sim começa uma história. Ali tem uns versículos que foi colocado no meio das pesquisas que João fazia. Agora aqui vai ter uma parábola, que Lucas fazia, né? Agora aqui entra a parábola do mendigo. Aqui entra a parábola, ok? Todo que abandonar sua mulher... Não, isso aqui eu já li. Havia um homem, Lucas 19. Havia um homem, Lucas 16, capítulo 16, versículo 19. Aí tem que explicar direito, gente. Não sei se fazer confusão aqui, que eu vou muito rápido. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Fazia festa, só alegria, cerveja e churrasco. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Aqui a porta não é bem a porta da casa, gente. Tá ali no portão, né? No portão daquela casa, né? Nós precisamos entender a Bíblia quando lê. Vem conosco, Jesus. Ele ficava lá no portão daquela casa, desejando, ele avidamente desejar matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Os cachorros daquela casa iam lá fora lamber ele,
o mendigo. E o mendigo desejava as migalhas que caísse da mesa do rico. E era um rico ruim, né? Pelo visto aqui não dava comida pro mendigo não, nem o resto. Vamos continuar lendo. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ok? E estando ele nos tormentos, seio de Abraão era semelhante ao paraíso. É algo semelhante ao paraíso, ok, gente? Seio é uma proteção dentro. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele foi gerado no seio de Maria. Seio é algo que está dentro. Seio de Abraão era uma proteção. Abraão representava Deus. Ele estava ali numa proteção divina. Aquele mendigo. Ok? Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lázaro estava protegido por Abraão, o mendigo. Gritou então: Pai Abraão. Agora ele lembra de chamar pai Abraão, né? Na hora do aperto. Todo mundo agora é ateu. Quer dizer, todo mundo não, né? Tem alguns aí que se dizem ateu, outros que dizem que não precisa de Jesus para ser salvo, e por aí vai. No dia do aperto, começa a gritar. Agora o rico, que nem estava aí com os pobres, começa a gritar. Olha lá. Gritou então: Pai Abraão. Agora Abraão é pai, né? Compadece-te de mim e manda Lázaro. Olha, ele não dava nem as migalhas de pão que caía para Lázaro. De tão ruim que aquele homem era. O problema não era ser rico, o problema era a ruindade. Preste atenção. Gritou: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Chamas, que dá-se o nome inferno, mas chamas ainda é pior do que inferno. É que assim, quando foi escrito a Bíblia, não tinha os fornos que nós conhecemos hoje, né? Os fornos era com lenha mesmo, era feito a lenha. Era forno a lenha. Então tinha chamas. Hoje em dia você vai lá, liga, mas tudo é quente, gente. Gente, meu Deus do céu, no calor, gente. Agora muito calor. A cozinha da casa da minha filha pega muito sol. Quando eu vou assar coisa no forno, gente, você encosta assim de longe, já tá queimando a mão, gente. Toda vez eu lembro disso, gente. Toda vez que eu vou assar alguma coisa ali naquele forno, nesse calorzão terrível, eu lembro do inferno. Porque inferno era um forno que era aquecido a lenha. Lembra ali onde jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego? Ok? O rico estava sofrendo muito ali, não por ele ser rico, mas por ele ser ruim. Porque ele poderia fazer uma marmitinha ali e mandar para aquele mendigo, né? Vamos lá. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em minha vida, mas Lázaro males.
Por isso ele agora aqui está consolado, mas tu está em tormento. Ok? E era filho de Deus, pai Abraão. Eu sou filho de Deus. E quem diz que filho de Deus não passa pelas chamas? Não se cuide não pra tu ver que tu não vai para chamas. Livrai-nos, Senhor, e não Pai, Filho e Espírito Santo. Misericórdia. Filho de Deus. Estava lá nas chamas. Vamos lá. Abraão, porém, replicou: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá não podem. Não pode. Tem um abismo. Existe um abismo entre o céu e o inferno, entre o paraíso e o inferno. Depois o lago de fogo. Mas existe um abismo. Abismo, sabe o que é abismo? Abismo é algo que não tem fundo. Se ele fosse entrar num abismo para tentar chegar do outro lado, ele ia cair e passar o resto da vida caindo. Isso é abismo. Tá sempre caindo, não tem fundo. Abismo não tem fundo. É um tormento terrível. Terrível. Talvez até pior que o inferno, gente. Porque tinha um abismo para separar o inferno do seio de Abraão. E ele falou: tem um abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá também não pode. Oh, gente, quem está no seio de Abraão, oh, meu Deus, queira estar no seio de Abraão. Não queira ser igual esse rico ruim. O rico diz: rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai. Que fala com o pai eterno, né? O pai Abraão, né? Depois ele fala: manda lá à casa dos meus pais, né? Que é a família dele. Pois tem 5 irmãos. Para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles para parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ok? Isso aqui é uma história que é da época de Abraão, que é da época de Moisés. Olha lá. Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aqui não tinha entrado a graça de Cristo ainda. Mas o reino dos céus, que é o que veio com Cristo, nós temos que se esforçar para entrar nele. Ok? Vamos lá. Abraão respondeu, eles... já li. O rico replicou: não, pai Abraão, mas se for eles algum dos mortos, na realidade morto, gente, ninguém está morto de verdade. Morto quer dizer, não faz mais parte desse corpo físico de carne aqui na terra, ok? Mas não está morto. Como é que o morto... Olha, ele falou dos mortos. Morto é que não está nesse corpo de carne. Mas não, o espírito não morre, a alma não morre. Pensa. Tem gente que acha que morreu, acabou. Não acabou, não. Quem disse isso? Morre só o corpo da carne. Nós somos corpo, alma e espírito. Olha lá. Ele falou: manda um morto. Tipo, manda um espírito lá, manda uma alma lá, sei lá. Manda um ser espiritual lá.
Isso que ele está querendo dizer. Ok? Quem sabe se for lá um espírito de alguém que está aqui nas chamas e falar com eles, quem sabe eles não se arrependam. Quer dizer, de preferência, né, ali o rico já dá pensando nele mesmo, né? Ó, isso, ele, porque morto entre aspas, gente. Porque como é que um morto ia vir na casa falar com a família? É o morto que é dado esse nome aqui na terra. Lá do outro lado não tem ateu, todo mundo crê. Okay? O diabo não é ateu. Nem os anjos caídos é ateu não, gente. Ateu é esses seres humanos que são enganados. Porque quem vê não tem como negar aquilo que está vendo. Saiu desse corpo, foi pro além, lá ninguém mais é ateu. Lá todo mundo é crente. Só que o tempo de se converter é agora, quando você não conhece ainda esses lugares. Agora é o tempo de se converter. Deus é tão misericordioso que tem muitas pessoas que estavam chegando no inferno porque não estava com a vida em dia com Deus, clamou, gritou por misericórdia, falou que ia voltar e servir ao Senhor, e Deus deu a oportunidade de voltar. Vamos lá. Hoje em dia se tem muito isso. Então, aqui também ele estava fazendo referência porque Cristo ia vir de dentro dos mortos. Cristo ia se levantar. E o povo acreditou em Cristo? Eu acredito que menos uns 30%, não sei, acreditaram no Senhor Jesus ali em Israel. Vamos lá. Abraão respondeu-lhe: se não ouvir a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscita alguns dos mortos. Então aquele povo que já não dava atenção, já não eles pregavam a lei, mas eles não obedeciam. Então aquele povo que já pregava a lei, mas eles não obedeciam, eles também não acreditaram no Senhor Jesus. Por quê? Porque eles você lembra que o Senhor Jesus falou, quando ele falou, nós temos para o pai Abraão, o que o Senhor Jesus falou? Vocês têm para o pai o diabo. Então aquele povo ele já não obedecia, ele já não estava sendo filho de Abraão, ele já não estava obedecendo a Abraão, porque Abraão no caso representa a Deus. E aí o que aconteceu? Bom, aqui gente, o que está acontecendo é a chuva começou a cair, deixa eu sair correndo daqui. Então eles já não estavam ouvindo a lei. E por consequência não ouviu o evangelho, não aceita, não acredita. Até hoje tem um monte assim. Mas quem tem o filho tem o pai. Nunca esqueça disso. Quem tem o filho tem o pai. O filho é Jesus o Nazareno. E eu vos deixo até a próxima. Vos abençoe. Que agora por força eu tenho que sair daqui da praça. E eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor dê uma bênção grande, uma cura, uma prosperidade financeira, uma paz em família, um casamento para quem precisa, para todos que amam Jesus de Nazaré. Eu vos deixo, peço, Senhor, dê uma bênção para todos que te amam e tá ouvindo as lives. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém.